Lançado em 1966 pelos mesmos idealizadores do Mustang, o Bronco Raiz era um utilitário duas portas que unia o conforto dos carros de uso diário com a robustez dos jipes militares que fizeram sucesso nos anos 40. Em 2004, a Ford anunciou o Bronco Concept, que era um carro que os fãs da marca, os fãs do modelo, achavam que seria o grande retorno, porém ainda não foi esse momento. Já em 2020, a Ford trouxe para o Brasil principalmente o seu novo modelo, o Bronco Sport, que a gente vai falar dele agora. Nos Estados Unidos, o carro conta com duas versões a serem vendidas no mercado. Já aqui no Brasil, a Ford trouxe somente o Sport, versão que eu estou mostrando para vocês, que conta com alguns detalhes que valem a pena ser mencionados. Ao desenvolver esse carro, a Ford pensou muito numa releitura do que seria o Bronco daquela época, daquela geração, trazendo inclusive esse visual mais quadrado que a gente costuma ver no de antigamente e deixou uma assinatura muito marcante, que na época os Broncos vinham com os mesmos faróis circulares que a gente tem aqui também. Pneus all-terrain, esses pneus que a gente está usando aqui neste momento agora, são os pneus que vêm já de fábrica do carro, permite que você tenha uma diversão incrível como essa. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o porta-malas do Bronco Sport e deixar algumas características que são importantes citar, inclusive para esse tipo de uso que o carro está sendo usado agora. O carro conta com duas lâmpadas de LED aqui na tampa da mala que podem ser acessadas por esse botão que faz essa iluminação. Aqui nós temos tomadas 12 volts e inclusive tomadas 110 volts para você utilizar um frigobar, alguma coisa que você precise. O porta-mala do carro conta com 482 litros de capacidade e isso aqui é um item de série, é uma divisória que tem travas que você pode simplesmente removê-la, dobrar, colocar ela aqui dentro para você fazer o uso do porta-mala por completo, ou você pode simplesmente trazê-la de volta, colocar ela aqui na ponta, abrir ela, que tem um ímã para evitar qualquer tipo de situação. E assim, ao vivo mesmo, a gente tem a dificuldade para abrir as coisas. Mas olha que interessante. Se você está na trilha, está fazendo alguma coisa, você precisa de uma mesa, a gente tem aqui também essa possibilidade. E caso você precise, a tampa também tem uma régua para você medir alguma coisa que seja necessário. Uma curiosidade também da parte de trás do carro é que lá embaixo, junto com o step, o carro vem com um funil para numa situação emergencial, você precisar abastecer o carro ou alguma coisa, você não corre o risco de estragar a pintura, colocar, até porque ele só destrava quando você coloca o funil lá dentro. E só um último detalhe para finalizar. Você está aqui numa área dessa, fazendo um churrasquinho, vai tomar uma cervejinha, sem dirigir, obviamente, né? O carro tem um abridor de garrafas. A gente falou de design, a gente falou da história do carro, mas a gente não falou ainda do detalhe mais importante. A gente está falando de um SUV que tem tração integral sob demanda, controles de uso para você utilizar na terra, na lama, para você poder desfrutar disso aqui com toda a facilidade, com todo o conforto, inclusive para alguém que não tem tanta experiência, como é o meu caso. Bom, vocês já devem ter visto aí um pouco de como a gente começou o vídeo. Eu queria começar falando da interna do carro, da experiência de dirigir o carro, mostrando isso aqui. A gente já está no meio da cidade. De que é carro mais versátil ser utilizado do que esse aqui?
Posso lhe ser sincero? Pode existir, mas essa é a primeira vez que eu tô tendo contato com algo desse nível. A gente tá falando de uma mecânica 2.0 EcoBoost 4 cilindros, herdada do sedã Ford Fusion, que eu já tive a experiência de andar, tem vídeo do carro no canal, que aqui rende 253 cavalos, não me lembro agora quanto de torque, associado a uma tração integral sob demanda, com todos os ajustes, todos os modos de condução disponíveis através do Goat Mode ou modo cabrito. Eu achei bem interessante a proposta. E eu queria dizer que, cara, normalmente esse tipo de avaliação, ela não deve ter muita emoção, né? Ela deve ser algo técnico, algo que mostre detalhes, informações, mas eu não posso deixar de dizer o quanto eu tô apaixonado por andar nesse carro. Que experiência incrível, que experiência incrível. É um carro que anda perfeitamente bem na cidade, com conforto, né, com fluidez, com desempenho extremamente satisfatório, até mais do que você imagina, e que na hora que você simplesmente passa para um modo off-road, para uma areia, para uma terra, para uma duna, para uma lama, o carro te surpreende, graças aos pneus all-terrain que eu já tinha comentado quando a gente falou lá fora da externa do carro. Mas vamos deixar um pouco dessa emoção de lado e falar um pouco sobre o que o carro traz de itens de série. Então eu vou começar aqui falando desse volante multifuncional. Aqui eu tenho algumas configurações extremamente interessantes de serem ditas. Então toda a parte de comando de som tá aqui na parte de baixo. Aqui a gente tem acesso ao computador de bordo e aqui a gente tem acesso ao piloto automático, que a gente aproveita para falar que é um piloto automático adaptativo, né? Então esse carro conta com um sistema de condução semi-autônoma, né? Então eu tô aqui andando a uma velocidade, eu ligo o piloto automático, eu seto a velocidade que eu quero andar, ele já lê o carro da frente, já entende, né, que eu quero acelerar ou que eu quero reduzir. Então vamos lá, eu estou colocando 70 km por hora, a velocidade da via é 80, ele já detectou as faixas, então ele já está fazendo o processo de conversão, de correção do carro nas faixas sozinho. Veja que eu soltei rapidamente só para mostrar a vocês, obviamente que a gente tem que manter as mãos no volante, e ele está lendo o carro da frente, identificando a distância que eu setei por aqui, para que se esse carro para, se esse carro reduz, né, se essa distância se aproxima, ele automaticamente vai reduzindo a velocidade ou aumentando a velocidade de acordo com a distância do carro da frente. Além disso, junto aos modos esportivos do Goat Mode, o carro tem um modo, né, que é o modo esportivo. Então o carro ele se ajusta automaticamente. Cada um desses modos ele tem já pré-ajustes a serem feitos. Então o carro se ajusta no modo esportivo automaticamente para uma condução muito mais esportiva, com amortecedores mais rígidos, com volante mais rígido, com maior sensibilidade no pedal de acelerador. Da mesma forma que quando você entra no modo de terra, de areia, como vocês viram aí nas dunas, o carro ele já se adapta para um bloqueio de diferencial, eu desligo o controle de tração, estabilidade e eu faço melhor aproveitamento. O carro conta também com o sistema multimídia Sync 3, que a gente já está acostumado a ver em outros modelos da marca. Então, é um sistema multimídia que conta com CarPlay, com Android Auto, né, com comando de voz, e que está aqui extremamente acessível na sua mão. Posso ser sincero, acho que a tela poderia ser um pouquinho maior pela dimensão do carro, tá? Mas para mim ela atende perfeitamente bem, ela está cumprindo muito bem seu papel, que isso é o mais importante. A gente tem aqui ar-condicionado de 2 zonas com modo automático. É uma curiosidade que eu nunca vi em nenhum outro carro, pelo menos dos que eu dirigi, 3 modos automáticos. Isso eu realmente não conhecia, né? Então, a depender do modo automático que você coloque, ele faz os ajustes, né, de velocidade do ventilador, de temperatura e assim sucessivamente. Vocês viram essa acelerada que o carro deu? Então, ele deu essa acelerada justamente porque acabou os carros que estavam na minha frente e ele voltou para a velocidade que eu tinha setado, né, no piloto automático.
Então ele achou que eu poderia retornar ali, porque já não tinha mais ninguém na minha frente. Falar um pouquinho sobre esse câmbio, né? Ele usa um conversor de torque de 8 marchas com esse seletor giratório, que tem uma característica muito interessante. No momento que você para o carro, tira o cinto e solta o acelerador, a porta, abre a porta, ele já retorna para a posição de B automaticamente, tá? O carro conta com carregamento por indução, 2 portas USB, tanto aqui quanto aqui, sendo que as 2 portas, tanto desse porta-objetos quanto do outro porta-objetos, são portas, uma USB tipo C e uma USB normal, né? A gente sabe que atualmente os aparelhos, muitos deles já estão vindo com cabo tipo C, e aí é importante os carros já terem essa funcionalidade. A gente tem saídas de ar-condicionado para os bancos traseiros. A gente tem aqui bancos com ajustes elétricos para o motorista, tanto o ajuste de lombar, o ajuste de altura, de posição e tudo mais, né? O carro conta com chave presencial, keyless, né? Botão start stop. A gente tem um teto solar muito bonito. Não é um teto panorâmico, mas o tamanho dele é extremamente satisfatório e ele abre para fora. Isso dá um charme imenso, né, na interna do carro. Cara, posso dizer, pelo valor que é cobrado, é justo, é extremamente justo. O carro é muito gostoso de andar e eu estou extremamente impressionado. Peraí. Agora. Claquete. Claquetinha. Com a robustez dos Jeeps. Porra, de novo, errei. A adrenalina tá no alto aqui. Tá ofegante. A capacidade... Porra. Respira. O Jeep... O Jeep... Que Jeep? Era porque é do Jeep que eu tava falando. Lançado... Porra. Calma, adrenalina, baixa aí. Não forte isso. Então, craquete. Alô? Alô, por que você não tá gravando? Por que você tá conectado no carro? Desgraça. Desconectado do carro. 3 dispositivos.